Olá meus amigos, saudações literárias. Hoje eu vou apresentar para vocês o resumo do livro Os Miseráveis, de Victor Hugo, para ficar como exemplo das apresentações que quero que vocês realizem na sala de aula, certo? Como você pode ver aqui, coloquei o título do livro, coloquei o autor e as personagens principais, aquelas que vão fazer parte do eixo central da história, certo? E vocês devem fazer da mesma forma. Então, como personagem aqui temos Jean Valjean, Cosette, Marius, Fantine, Javert, um casal, Thénardier e o bispo Bem-vindo, Monsenhor Bem-vindo, certo? Essa história ela foi escolhida por mim porque foi um dos livros que mais mexeram comigo nessa questão de a perspectiva que eu tenho da vida, e vocês ao longo da história vão entender por quê. Tudo começa com Jean Valjean ainda criança. Ele é um pobre, vive na França, e num período de muita pobreza na França, que gerou até uma revolução. E nesse período, a família dele estava passando fome e ele resolveu roubar um pão para alimentar os irmãos dele. E ele foi preso. E pelo roubo desse pão, ele acabou passando 19 anos preso em regime de trabalho forçado. Mas assim, 19 anos por causa de um pão? Não, porque ele tentou escapar várias vezes dessa prisão, que era muito desumana. Mas toda vez ele era recapturado e aumentava sua sentença. Ao fim desses 19 anos, Jean Valjean era um ser humano totalmente brutalizado, totalmente animalizado pelo sistema carcerário. E ele então saiu e foi percorrer o mundo, já que nenhum do parentesco dele estava mais vivo, ele era um só no mundo. E chegando em uma cidadezinha, Digne, na França, o Jean Valjean, ele não foi aceito porque, como era trabalho forçado, eles ganhavam algum dinheiro nessa prisão. E ele tinha dinheiro para se hospedar, para comer, para começar uma vida. Mal, mas tinha. Porém, ninguém na cidade, ao saber que ele era um detento, quis vender para ele um almoço, uma janta, uma hospedagem, nada. De maneira que Valjean se viu, tentou em várias maneiras, mas toda vez cada local que ele entrava chegava a notícia de que ele era um ex-presidiário. E a cidadezinha pequena, né, coisa de cidadezinha pequena, todo mundo ficava com medo. Então ele foi dormir na praça da cidade. Provavelmente ele ia morrer de frio nessa praça, ia morrer congelado, né, mas uma vida miserável daquela, e entre isto e morrer, não havia muita diferença para ele. Porém, o Monsenhor Bem-vindo, que era o bispo da cidade, convidou ele para se hospedar na casa da paróquia, onde ele tomava conta. E esse gesto ele foi visto como um gesto muito exótico por parte da empregada do Monsenhor Bem-vindo, que sabia que o Valjean era um ex-detento e temeu muito pela vida do bispo, mas tudo que ela fez para tentar dissuadir o bispo de não colocá-lo dentro da sua casa foi em vão. O bispo então alimentou ele e permitiu que ele passasse a noite na casa. Jean, como já era uma pessoa brutalizada, animalizada, ele cometeu um crime lá. Ele começou a pegar os talheres de prata do bispo, a roubar, para fugir no começo da manhã. Inclusive, o bispo, ouvindo um certo barulho na casa, quando levantou-se, ainda levou uma pancada do Jean e adormeceu. De maneira que o Jean, então, no outro dia cedo, foge com essa prataria, mas a polícia o pega novamente. E reconhecendo a prataria do bispo, leva até a casa do bispo para que ele possa ser indiciado e preso, o que seria para ele agora praticamente uma prisão perpétua. Mas por incrível que pareça, o bispo
diz para os policiais que o Valjean não o roubou, que aquilo tinha sido um presente que ele tinha dado para o Valjean. Para o espanto dos policiais, do Valjean, da empregada, de todos, né, ele fez essa afirmação. E não só isso, como foi lá dentro, pegou todos os castiçais de prata que tinha e disse que ele tinha esquecido de levar o restante dos presentes e entregou para Valjean. Valjean foi solto, perplexo, diante da atitude do bispo, e pegou o mundo novamente, andando a pé pelas estradas do interior da França. E quando ele chegou perto de um menino que tinha uma moeda na mão, ele roubou aquela moeda e fez ameaças para o menino chorou e correu. Mas nesse momento, o Valjean sentiu-se um monstro, porque alguém que tinha acabado de receber uma ação tão benéfica, tão boa, conseguia então fazer algo tão brutal logo em seguida. E ele chorou muito naquele dia. E ele disse para ele mesmo que nunca mais ele faria mal a outro ser humano. E nunca mais ele entraria naquela vida novamente. Pegou toda a prataria que o bispo tinha dado para ele e começou uma fábrica em uma pequena cidade, com um nome falso, para que ninguém mais tivesse preconceito, né? Ele pegou o nome de Madeleine, que era um nome comum na época. E a fábrica desenvolveu tanto, a cidade passou a progredir por causa dessa fábrica, e depois de muitos anos fizeram de Madeleine o prefeito da cidade. Quer dizer, agora ele era a autoridade principal da cidade. E uma das trabalhadoras dele na fábrica se chamava Fantine. Fantine, ela tinha um problema sério consigo. Que ela tinha namorado um rapaz, um estudante, que depois de engravidar ela abandonou. Como era um escândalo muito grande ser mãe solteira naquela época, a Fantine então escondeu a sua filha para poder arrumar emprego. E ela deixou por conta do casal Thénardier, que tinha uma pensão afastada um pouquinho da cidade. E esse casal era um casal de trambiqueiro que passou a explorar Fantine. Quer dizer, cada vez pedia mais dinheiro para ela para manter sua filha, Cosette, bem tratada. Mas a menina não era bem tratada. A menina comia o pão que o diabo amassou, era escrava desse casal. Porém, a Fantine não sabia e sempre caçava a gente de mandar mais dinheiro para o casal Thénardier. Chegou ao ponto dela não ter mais, ela entregar todo o salário dela e não ter mais como arrumar esse dinheiro. Então, primeiro ela vendeu o cabelo, depois ela vendeu os dentes dela para poder arrumar esse dinheiro e, por fim, ela resolveu se prostituir. E quando esse caso chegou aos ouvidos da gerente da fábrica, a Fantine foi mandada embora e foi para a rua e foi morar na rua.